Hoje é o fechamento do nosso estudo, do nosso curso do livro do Apocalipse. E eu quero, em primeiro lugar, parabenizar, né, quem começou e chegou até o fim, né? Amém? E se você perdeu uma aula ou outra, não precisa se desesperar. Você pode adquirir ali os DVDs da aula que você perdeu, ou até todos, né? Que na verdade o bom é ouvir sempre, né, de novo e de novo, porque eu particularmente acho praticamente impossível memorizar tudo que se diz aqui numa aula, por causa da quantidade de informação que é passada, né? Mas o meu conselho, se você realmente tem vontade de aprender a palavra, meu conselho é que você assista esses vídeos várias vezes, até que o assunto seja comum no seu coração, né? O que é aprender? Aprender é a assimilação de um conteúdo a ponto de você chegar a ensinar. Se você não for capaz de ensinar o que você está ouvindo aqui, então você não aprendeu. Você ouviu, mas não aprendeu. Então, o bom de ter o material gravado é este, que você pode ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo, e então, de fato, aprender, porque há uma promessa de Deus para quem valoriza o livro do Apocalipse, para quem estuda essas palavras, essas profecias e as guarda. Bom, nós vamos então prosseguindo nesta noite, e hoje é a nossa aula número 9, e vamos falar sobre a volta do Senhor, o milênio e entrando na eternidade. Vamos começar então lendo um texto da palavra de Deus, que nós vamos abrir falando sobre as duas testemunhas do Apocalipse, e nós vamos ler em Apocalipse capítulo 11, pode abrir aí. Hoje nós vamos ver algumas coisas interessantes, algumas coisas muito, muito interessantes no que diz respeito ao comportamento dessas duas testemunhas. E o plano que Deus tem para essas duas testemunhas. Por que Deus vai precisar de duas pessoas que viveram aqui na terra há milhares de anos atrás? Por que Deus vai precisar trazer essas pessoas de volta à terra? Por que será? Nós vamos ver isto hoje aqui, tirar essas dúvidas à luz da palavra, bastante texto bíblico para você sair daqui hoje abençoado com o encerramento desse estudo do livro do Apocalipse. Quem está pronto aí, diga amém, Jesus. Amém. As duas testemunhas. Bom, durante todo esse tempo a gente vem falando, começamos lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse. A primeira aula foi sobre o templo celestial, mostrando a figura do livro do Apocalipse comparado com o modelo do tabernáculo ou do templo celestial. E de lá para cá, então, a gente vem trabalhando em cima dos acontecimentos do livro do Apocalipse, não é? E falamos sobre o abalo dos céus, falamos sobre o anticristo, a marca da besta, sobre o ressurgimento da Babilônia, sempre comparando com outros textos proféticos da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos precisar de outros textos em outros livros, porque nós queremos entender algumas coisas do que diz respeito ao final da grande tribulação, que desencadeia a volta de Jesus com os santos e a derrota do anticristo, do falso profeta, a ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação e a instauração ou estabelecimento do milênio, do reino milenar na terra. E no final do milênio, a prisão de Satanás, o reino milenar, no final do milênio, então, o juízo final e aí a eternidade sendo inaugurada pela humanidade, quando então a cidade preparada por Deus desce do céu para a terra, e a terra é reformada, o céu é reformado, e então a humanidade, a igreja e o povo de Israel, aqueles que morreram salvos ao longo da história, mais o remanescente que será salvo no final da grande tribulação, então entrará na eternidade para viver para sempre na presença de Deus. Bom, vamos a Apocalipse capítulo 11, versículo 14. Você tem aquele óculos aí? Apocalipse capítulo 11, versículos 3 a 6. Bom, nós vamos abrir falando exatamente sobre as duas testemunhas, porque eles têm um papel importante
durante a grande tribulação e principalmente no fim da grande tribulação. Apocalipse 11, de 3 a 6. Então, em primeiro lugar, nós vamos lidar com a ideia de quem são essas testemunhas. Quem são elas? E qual o papel delas aqui na terra? Capítulo 11, versículo 3 ao 6. E concederei as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. São 3 anos e meio. Estas são as duas oliveiras. Digam comigo, oliveiras. E os 2 candeeiros, digam candeeiros, que estão diante do Senhor da terra. Verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, em primeiro lugar, quando chega no capítulo 11, nós ainda estamos lidando no capítulo 11, com os acontecimentos da grande tribulação. A coisa está no auge do problema. Quando, então, a face do anticristo é de fato revelada, e ele começa, então, a buscar a destruição do povo de Israel. E então essas duas testemunhas aparecem, e elas estão prometidas no Velho Testamento, e elas foram reveladas a João, o seu comportamento e as características proféticas dessas testemunhas. Algumas pessoas questionam quem seriam essas testemunhas, e não se iludam, há muita divergência entre os leitores da Bíblia a respeito de quem seriam essas duas testemunhas. Mas eu, particularmente, assim como muitos outros, de uma certa ala teológica, não temos dúvida de que essas duas testemunhas são Elias e Moisés. Porque a Bíblia, de uma forma, para mim, extremamente clara, mostra as características proféticas dessas duas testemunhas. Vamos analisá-las agora. Primeiro, a Bíblia diz claramente que elas são, primeiro, 2 oliveiras e 2 candeeiros que assistem diante de Deus. Então, são 2 pessoas que, durante a sua história na terra, desenvolveram um ministério singular, um ministério marcante, um ministério incomparável pelas suas características e peculiaridades, e são 2 pessoas que realizaram uma obra para Deus, que destacaram-nas do restante de todas as outras. Mas você pode dizer, pastor, mas tem tantas pessoas na Bíblia que fizeram obras tremendas para Deus, etc. É verdade, mas existem 2 pessoas da Bíblia cujo ministério foi não apenas poderoso, glorioso e extraordinário, mas eles foram extremamente proféticos em relação à completude da obra de Deus, em relação à igreja do Senhor também. E essas 2 pessoas são Elias e Moisés. Pastor, por que essas 2 testemunhas não são Elias e Enoque? Existem os que pensam, os que acreditam que essas 2 testemunhas são Elias e Enoque. E alguns defendem essa tese porque Elias e Enoque foram, teoricamente, eu vou explicar por quê, as 2 únicas pessoas arrebatadas da terra. E como Enoque também foi arrebatado, semelhante a Elias, então, há aqueles que defendem a tese de que essa segunda testemunha tem que ser Enoque. Bom, em primeiro lugar, não tem que ser Enoque. Segundo lugar, nós não temos nenhum perfil do ministério de Enoque. Nenhum. Enoque foi um homem tremendo, e o que nós sabemos de Enoque, a única coisa que nós sabemos de Enoque, é que Enoque andou com Deus. Claro que esse andou com Deus diz muito. Significa que foi um homem reto, um
um homem que viveu uma comunhão com Deus extremamente intensa, gloriosa, poderosa, uma intimidade grande com Deus, e que por isso chegou um ponto em que Deus o tomou. Ele foi tomado por Deus. Mas é tudo que nós sabemos de Enoque. Nós não temos um perfil comportamental de Enoque. Nós não temos um perfil ministerial de Enoque. Nós não temos um perfil profético de Enoque. Nós não temos como analisar como que esta profecia das duas testemunhas se encaixariam a Enoque. O fato dele ter sido arrebatado apenas não é o bastante e não nos dá informação suficiente. Enquanto que a Bíblia conecta esses dois homens com essas duas oliveiras e com esses dois castiçais. Eu volto depois nas oliveiras e nos castiçais. Se eu esquecer, me lembrem. Eu volto depois aqui porque eu preciso dizer alguma coisa antes primeiro. O texto diz assim, no versículo 6, elas têm poder para fechar o céu. Então, em primeiro lugar, uma característica que define uma dessas duas testemunhas é a relação que ela tem com o céu e com a chuva. E a Bíblia diz que ela tem o poder de cerrar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Este perfil profético se encaixa com perfeição na pessoa de Elias. Elias é o homem que lidou com este nível profético de determinar chuva, de pará-la e liberá-la. Falava aos céus e não chovia. E ele falava de novo aos céus e voltava a chover. Você conhece a história, certamente, eu não preciso me prender a detalhes. E esse sinal profético da chuva é importante por quê? Por que essa expressão está aqui nas Escrituras Sagradas? Porque Deus quer me informar de algumas coisas. Em primeiro lugar, quando Elias ministrou no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, e determinou que não chovesse, nós temos aqui algumas camadas de revelação. Primeiro, nós temos o fato da época, o fato histórico, que aconteceu fisicamente. Ele ministrou aos céus, ministrou à atmosfera, às nuvens, e então o clima então sofreu uma mutação, recebeu uma ordem divina por aquela palavra profética, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra de Israel, naquela região. Ora, nós sabemos o que significa não chover por 3 anos e meio. A gente sabe porque nós temos uma situação no Brasil assim, que quando fica 1 ano, 2 anos sem chover, é um caos total, 2, 3 anos, é um desespero. E nós sabemos que essa situação da seca no Nordeste brasileiro, por exemplo, ela, de vez em quando, ela é quebrada por respingos de chuva, não é verdade? Mas aqui nós estamos lidando com 3 anos e meio de ausência total de chuva. Então vamos agora entender as camadas proféticas desta ausência de chuva. Em primeiro lugar, fala do poder de Deus sobre os elementos. Deus tem poder sobre os elementos. Deus tem poder sobre o vento, Deus tem poder sobre a água, Deus tem poder sobre as nuvens, Deus tem poder sobre a terra, Deus tem poder sobre os rios, sobre o mar, sobre todas as coisas. Amém? Há poder nas mãos do Senhor. Ele, como Criador, ele sabe muito bem manipular todos os elementos da criação. Segundo lugar, você não acha coincidência, eu vou pôr entre aspas, que Elias tenha ministrado e não chovido por 3 anos e meio, e o tempo em que ele vai ministrar na terra, 1290 dias, também sejam 3 anos e meio? Que o ministério dele como testemunho, ou o ministério de uma das testemunhas, não vamos dar nome a elas então por enquanto, que o ministério dessas duas testemunhas tem a ver com a mesma duração do tempo que profeticamente é apresentado na Bíblia como a relação do profeta Elias com a chuva, com os céus e com a chuva. Então isso me dá o direito de entender, isso é uma questão de exegese, me dá o direito de entender que quando Elias ministrou para não chover em Israel por aquele tempo, ele estava lidando também com uma outra camada profética, é que aquela seca, ela profeticamente representava o tempo de sequidão
e de dor pelo qual Israel passaria no final dos tempos. Porque quando chega na grande tribulação, a Bíblia conecta aquele tempo com a ausência da chuva do tempo de Elias. Quem está entendendo? Então, eu não vejo como uma dessas testemunhas não ser Elias. A terceira camada de revelação que nós temos nesta ausência de chuva e posteriormente na volta, no retorno da chuva, no final do período profético, tem a ver com a mensagem de avivamento dos últimos dias da história da igreja. E em quarto lugar, a quarta camada, tem a ver quando a chuva retorna, que Elias desce do monte, correndo, e ele ganha uma força sobrenatural, porque ele consegue ultrapassar a carruagem do mensageiro, que vai levar a mensagem. Ele consegue ultrapassar a carruagem, e você não sabe, talvez saiba, talvez não, é que aqueles cavalos eram cavalos extremamente especiais. É o que hoje seriam os cavalos árabes, os cavalos daquela região, cavalos de puro sangue. Eram os cavalos que atendiam as carruagens do palácio. E Elias, de forma sobrenatural, porque não tem outra explicação, de forma sobrenatural, desce do monte e ultrapassa a carruagem, numa velocidade extraordinária. Então isso está profeticamente me dizendo alguma coisa. Está me dizendo, em primeiro lugar, porque Elias também é tipo da igreja, por causa do arrebatamento, está me dizendo que nos últimos dias da seca espiritual, haverá um derramamento de chuva, haverá um derramamento do Espírito, e a igreja vai ser dotada de habilidades extraordinárias. A igreja será capaz de ultrapassar as carruagens do mundo, de vencer o mundo na corrida, com autoridade sobrenatural, habilidades sobrenaturais. Quarto lugar, fala do final da grande tribulação, quando a seca da grande tribulação termina para Israel, e então a chuva que retorna na profecia de Elias diz respeito ao retorno de Cristo, que vem no final da grande tribulação com os santos, anjos e igreja, para então salvar o remanescente, resgatar Israel e então recompensar aqueles que foram mortos durante a grande tribulação, degolados, diz o texto, por não aceitarem a marca da besta. Então, a primeira testemunha é Elias, não tem como não ser. A segunda testemunha é Moisés. Como é que eu sei? Como é que eu tenho certeza? Porque o perfil profético dessa segunda testemunha aparece também no texto. Isso não pode estar aqui por acaso, ou para nos confundir. Ah, não, a testemunha é Enoque, mas eu vou colocar aqui características de Moisés para confundir, não faz sentido. Essas características proféticas estão aqui para eu e você entendermos. Amém? Quantos entendem que papai nos ama? E ele quer que entendamos a sua palavra. E agora, olha só o que diz o restante do texto, do versículo 6. Vamos ler todo o versículo 6. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Deixa eu te dizer uma outra coisa interessante. Você sabia que uma das características, ou uma das consequências da queda de um cometa é a ausência de chuva? Uma das consequências da queda de um cometa é a ausência de chuva. Sabe por quê? Porque quando o cometa cai, que ele atinge o chão, seja na água, seja em terra, não faz a menor diferença. Estava lendo há uns dias atrás, não faz a menor diferença. Esse cometa pode cair no mar, como pode cair na terra, que o estrago é o mesmo, e os efeitos são os mesmos. Só que se ele cair no mar, escuta o que acontece. Porque a Bíblia fala de 2 cometas, mas na verdade não são 2 cometas, porque a Bíblia só dá o nome de um. Então você tem que pegar nas entrelinhas da mensagem. A Bíblia dá o nome de um só, mas fala de 2 rochas caindo. Então entende-se que com a tecnologia de hoje, quando esse cometa vier, as agências espaciais vão tentar desviá-lo ou explodi-lo com armas atômicas, mas eles não vão conseguir, vão talvez parti-lo ao meio, entendeu? Ou parti-lo de tal forma que um dos pedaços seja maior,
porque a grande rocha, quando cai, ela recebe um nome, chama-se absinto. E uma dessas partes cai no mar. Sabe o que acontece quando um cometa cai no mar? Chove peixe. Literalmente, quando um cometa cai no mar de grande proporção, ele joga para a atmosfera uma quantidade de água e tudo que tiver em volta. Aquilo vai para a atmosfera e volta de novo para a terra, em lugares diferentes. E vem água, vem peixe, vem tudo que tiver subido, cai. Só que tem um detalhe, quando isso acontece, esse impacto que a atmosfera sofre, como que varre, limpa a atmosfera. E então, a água que foi jogada, ela desce, ela como que lava as nuvens. Eu estou usando uma linguagem assim bem simples, não é científica, mas para você entender. E então, em seguida, começa a acontecer aqueles fenômenos que você vê no livro do Apocalipse. O sol escurece, a lua escurece, as estrelas somem do firmamento. Por quê? Porque uma grande camada de poeira vai cobrir a atmosfera da Terra. E haverá um aquecimento que chega a 7 vezes mais da temperatura suportável. Temperatura suportável é o quê? 100 graus Fahrenheit, não é? 40 graus centígrados, 35, 40 graus centígrados. Isso vai chegar a 7 vezes mais, 700 graus Fahrenheit, que inclusive Isaías fala sobre isso e tudo. Então, com todo esse aquecimento, uma das coisas que acontece como resultado é que não há chuva. Agora, preste atenção no que João está dizendo. Um homem que não era cientista, que viveu há 2000 anos atrás, olha o que ele está dizendo. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Ou seja, vai haver uma terrível seca na região do governo do anticristo. Haverá uma seca terrível naquela região, que a Bíblia chama de terça parte do planeta Terra, que compreende aquela região que você pode ver ali, a região do Oriente Médio e mais norte da África, leste da Ásia e oeste em relação a Israel, que é aquela parte da Europa. E João está dizendo, olha, não haverá chuva. Então a característica desse profeta é que quando ele profetiza, a chuva para de descer. E também isso explica a fome. Por que vai haver uma fome desesperadora? Porque imagina o que vai acontecer com a lavoura, imagina o que vai acontecer com as fazendas daquela região e tudo em volta, além do calor, dos detritos do cometa que é jogado na atmosfera. Além disso, 3 anos e meio sem chover. Imagina, explica a fome, por que as pessoas vão estar matando por comida. A segunda pessoa é Moisés, porque a Bíblia diz, e a Bíblia conecta profeticamente esta testemunha com Moisés, porque a Bíblia diz que uma delas, ou elas, tem o poder, porque a unção das duas vão se unir, tem o poder de converter sobre as águas para convertê-las em sangue. Qual é o único profeta em toda a Bíblia Sagrada que transformou água em sangue? Moisés. A única que converteu água em sangue. E diz assim, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Isso aqui é outra informação tremenda que conecta as duas testemunhas a Elias e Moisés. Porque Elias e Moisés são os 2 personagens bíblicos ligados a pragas. Há uma voz profética que libera pragas. É tão sério isto que o outro profeta que se aproximaria um pouco seria Jeremias, que profetizou durante um tempo de rebelião em Israel, mas que você não vê o perfil profético de Jeremias ligado a pragas. Ele fala de juízo, ele fala de uma série de coisas, ele profetiza o cativeiro, mas em nenhum momento ele fala de pragas.
Em nenhum momento o perfil profético dele se envereda nessa direção. Mas Moisés e Elias não. Todos os dois desenvolvem esse caráter profético. Moisés profetizou e 10 pragas vieram sobre o Egito. Você sabe da história. E Elias, a própria história da chuva, veio como uma forma de juízo, uma praga sobre a terra do Egito, sobre a terra de Israel, sobre o reino de Acabe. Então, o perfil profético dessas duas testemunhas se conectam perfeitamente com Elias e Moisés. Segundo lugar, diga comigo, número 2. Essas duas testemunhas que vão aparecer no livro do Apocalipse, elas precisam ser um tipo de Cristo. É por isso que elas aparecem no final. E elas surgem pouco antes de Jesus voltar. Porque, na verdade, o perfil profético dessas duas testemunhas tem que se assemelhar a Cristo. É um tipo de Cristo. E aí agora pegou um pouco, porque você encontra na Bíblia Sagrada vários tipos de Cristo. Vários tipos. Mas você só encontra 2 tipos de Cristo na Bíblia Sagrada, e eu volto de novo, que tem juntos, unidos, as características que Elias e Moisés têm. Por exemplo, você vê o caso do arrebatamento de Elias. De novo, Enoque foi arrebatado, mas Enoque não reúne outras características para ser um tipo de Cristo. Então, Elias foi arrebatado, então ele é um tipo de Cristo por causa da ascensão. Cristo foi assunto aos céus depois da sua ressurreição. Ele ressurgiu, estava vivo, fisicamente tocaram nele e ele foi arrebatado, ele foi assunto aos céus. Então Elias tipifica a Cristo. Segundo, Moisés tipifica Cristo por muitas razões, poderíamos dar aqui muitas explicações a respeito disso. Mas 2 básicas, extremamente básicas, que todo mundo sabe. Primeiro, por causa da retirada do povo do Egito. Moisés foi o instrumento para retirar o povo do Egito. E Cristo é o instrumento de Deus para retirar o homem do pecado. Para retirar o homem do Egito espiritual. Segundo, e por essa você não contava, assim como Moisés transformou a água em sangue, Jesus transformou a água em vinho. Então, os 2 personagens se conectam a Cristo, tipificando facetas do ministério de Cristo, e é por esta razão que elas vêm. E é também por esta razão, ou principal razão, do porquê será Elias e Moisés. Quem quer avançar, diga amém, Jesus. Outra coisa interessante em relação a essas duas testemunhas é que essas duas testemunhas são as responsáveis em reconstruir o templo de Israel. Olha só, Apocalipse capítulo 11, versículo 4. Eu destaquei aqui esse versículo para você ver. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Digam comigo, oliveira e candeeiro. Então agora vai lá para Zacarias, capítulo 4. Quantos aqui sabem que Zacarias é um livro pós-cativeiro, que foi escrito depois do cativeiro babilônico? E que, uma vez que é pós-cativeiro, se você ler o livro de Isaías todo, Zacarias, se você ler o livro de Zacarias todo, você vai perceber que o livro de Zacarias todo tem a ver com a reconstrução do templo. Então tem palavras ali proféticas a Zorobabel e todo o processo de restauração do templo. Várias visões, porque as visões que aparentemente são meio inexplicáveis no livro de Zacarias, elas estão ali, para conectar o fator histórico da reconstrução do templo com o fator profético da construção do templo.
durante a tribulação. Escute isso. Zacarias capítulo 4, verso 2 ao 9 e o verso 14. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um castiçal todo de ouro, que é a mesma coisa que candeeiro. E um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas. E as 7 canudos que se unem às lâmpadas, que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. E ele me respondeu, escuta só, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o indivíduo responsável pela construção do templo na época. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça a ela. Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo, verso 9, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão. E saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Verso 14, então ele me disse, porque o texto continua e Zacarias volta a perguntar, Senhor, quem são essas 2 oliveiras? E tá. Aí no verso 14 ele diz, então ele me disse, estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Escutem isso. Esse texto aqui, eu não daria conta de ensiná-lo hoje durante a aula inteira. Então eu tenho que pegar algumas coisas aqui rapidinho para passar para frente, porque esse texto é violentíssimo, profeticamente falando. Escute isto. Deus mostra para Zacarias a visão do castiçal e das oliveiras. E quando chega lá no livro do Apocalipse, que as testemunhas aparecem, olha o que Deus, ou o anjo, diz para João no livro do Apocalipse, quando ele está tendo a visão das 2 testemunhas na grande tribulação. Ele diz assim, verso 2, verso 3, verso 4, perdão. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E, portanto, inevitavelmente, João está conectando a visão dessas 2 testemunhas com os castiçais e as oliveiras de Zacarias. Porque é o único lugar no Velho Testamento onde essas oliveiras aparecem conectadas a esses castiçais. E quando a visão dos castiçais aparece e das oliveiras, o texto está lidando com o quê? O texto está lidando com a reconstrução do templo de Salomão. O texto de Zacarias está lidando com a reconstrução do templo de Salomão, que agora passaria a ser o templo de Zorobabel, porque era a pessoa profeticamente encarregada. E agora olha só a outra dica violenta que o texto nos dá. Zacarias capítulo 4, de novo, no verso 7. Quando ele fala para Zorobabel, diz, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, e ele trará pedra angular com aclamações. Isso aqui é profeticamente alusivo às testemunhas. Porque quem é a pedra angular? Quem? Será que você pode falar com mais convicção? Quem é a pedra angular? Jesus. Todo mundo sabe disso, até não crente sabe disso. Que Jesus é a pedra angular.
Está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, está escrito, no capítulo 4, está escrito, que ele é a pedra angular, a pedra que vós, os construtores, rejeitaram. E a Bíblia está dizendo o seguinte: Zorobabel, quem és tu, monte, diante de Zorobabel? Você se tornará como Campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Agora eu te pergunto, quando foi que Zorobabel, o Zorobabel histórico, ou como que isso profeticamente pode se conectar com ele? Só tem um jeito. É conectar isto com o tempo da grande tribulação, com as duas testemunhas e a relação que elas terão com a construção do templo. Algumas pessoas vão ouvir esta mensagem, ouviriam esta palavra e diriam: não concordo com isso. Eu não concordo. Não pode ser Elias o responsável pela construção do templo. Algumas pessoas não concordam realmente. Ok, então eu convido a pessoa a provar o contrário, porque eu tenho o texto aqui provando que vai ser ele. Que a visão profética que conecta as duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeeiros, na visão de Zacarias, tem a ver com a construção do templo. Elias vem para construir o templo, e escute isto, para apontar as 12 tribos de Israel. Porque ele, quando eu falo Elias, lembre que eu estou sempre falando de Elias e Moisés juntos. Porque quando eles aparecem, na profecia, a unção dos dois está conectada. São dois profetas extraordinários, cuja unção se funde para a missão da grande tribulação. E eu te pergunto, quando você olha a história das 12 tribos, eu pergunto para você, onde foi que as 12 tribos ganharam corpo, ganharam forma? Em Moisés. Moisés é o indivíduo que deu corpo nacional a Israel e que, portanto, deu forma às 12 tribos. E Elias se conecta a isso por uma razão. Pronto para isso? Elias foi o único profeta de Israel que teve acesso a Judá. Pastor, prova para mim textualmente. Vamos lá. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, que diz que os profetas de Baal pelejaram, oraram, clamaram, se cortaram, nada aconteceu. Aí diz a Bíblia Sagrada, Elias era profeta do reino do norte, de Israel. Judá era o reino do sul. Quando ele foi reparar o altar, diz que ele pegou 12 pedras conforme as 12 tribos de Israel. Ele estava ministrando sobre toda a nação. Mesmo que ele fosse profeta no reino de Acabe, no reino do norte, no reino de Israel, mas a sua unção profética, a sua voz profética rompia a fronteira. Então, quando eles vierem, eles virão com uma autoridade e com revelação divina. Por quê? Porque o verso 14 de Zacarias, capítulo 4, diz, então, ele me disse, estes são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. A mesma expressão, inclusive, do Apocalipse, que essas são as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. Elias e Moisés virão à terra depois do arrebatamento da igreja. Porque uma das grandes questões dos estudiosos é como que essas 12 tribos de Apocalipse capítulo 7 serão marcadas. Como? Me aponte um historiador, me aponte um teólogo, me aponte um pregador, um rabino, que seja capaz de dizer de que tribo aquele judeu é. Depois da dispersão, depois do ano 70, nem vou dizer depois do ano 70, depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que Israel foi espalhado pelo mundo inteiro, o povo judeu teve que mudar de nome. Foi aí que começou a surgir o sobrenome de árvores. O povo judeu começou a usar esses nomes, eles inventavam esses nomes para poder esconder o sobrenome judaico.
A maioria aí que tem sobrenome Oliveira, Carvalho, não sei o que, são de descendência judaica. Sei o quê? Ih, minha filha, então você está com a bênção de Abraão. Estão entendendo? Então existem judeus aí espalhados pelo mundo afora. Tem gente que nem sabe que é judeu. E no final dos tempos agora, o que vai acontecer é que o povo de Israel vai voltar para a terra ainda em massa, porque ainda existem muitos judeus ainda na Rússia, na região da Europa, por ali, na Ásia tem muito judeu. Existem campanhas aí de ministérios pró-judaicos, levantando dinheiro, recurso para trazer judeus da antiga cortina de ferro, dos países da antiga cortina de ferro, da Rússia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, a Romênia, e Ucrânia, esses países. Judeus que estão lá morrendo de fome, nesses países, morrendo de frio por causa do inverno, são países pobres e tem problema também com aquecimento e etc. Mas no final dos dias agora haverá um mover, porque a Bíblia diz, eu vou te dizer uma coisa forte demais, há uma profecia na Bíblia que diz que o povo de Israel voltaria por cima dos ombros de Edom. É uma profecia na Bíblia. Agora, sabe aonde que eles fizeram o aeroporto de Tel Aviv? Fizeram aos pés de uma montanha chamada Ombros de Edom. Edom é Esaú. Ou seja, ainda falta um último êxodo para o povo de Israel. O povo de Israel voltará ainda em uma quantidade extrema para a terra prometida, para Israel. E aí vem um desafio, como saber quem é de qual tribo? Agora, escute isto. Há uma profecia no livro de Ezequiel, que diz que o povo de Israel tem uma marca na testa. Inclusive é por isso que o diabo imita. Porque a marca do povo de Deus é na testa, ela é invisível, ela não é uma marca visível, é uma marca invisível, espiritual, sobrenatural, mas é uma marca na testa. E a Bíblia diz que o povo de Deus, o povo de Israel, durante o cativeiro babilônico, há uma palavra profética sobre isso. O anjo saiu pelas ruas da cidade e começou a marcar o povo na testa. E sabe quem é que vai reconhecer essa marca? E que vai separar as pessoas? Elias e Moisés. Quando eles vierem, eles virão com a visão sobrenatural, com uma unção sobrenatural, e eles então separarão, você é de Levi, você é de Judá, você é de Zebulon, você é de Naftali, você é de Gade, você é de Azer, porque eles verão a marca. E eles serão capazes de separar as 12 tribos de Israel, como ninguém seria capaz sem uma unção e um ministério sobrenatural, extraordinário, e eu digo até extraterrestre. Porque eles virão do céu com esta missão. Quem está entendendo? Meu Deus. Diga comigo, papai tem o controle das coisas. Elias e Moisés reconstruirão o templo. O que acontece durante esse período, o interessante, melhor dizendo, é que, embora Elias e Moisés reconstruam o templo, eles não participarão da dedicação do templo. Porque não vai dar tempo. Porque o que eles farão é que, como eles profetizarão por 3 anos e meio, vai ficar faltando 6 meses para completar o tempo da dedicação. Agora escute isto, Elias vai construir o templo, o anticristo vai tomá-lo, vai se assentar no templo, vai ser adorado como Deus, vai profanar o templo, e tudo isso antes da sua dedicação. Agora, não vou dizer adivinha, mas guess, quem é que vai dedicar o templo? Jesus. Jesus, porque quando Jesus voltar,
Porque no final da grande tribulação, quando as testemunhas morrem e o anticristo assume o templo, começa a matar os judeus e começa o massacre em Jerusalém, a Bíblia diz, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, em Daniel. Jesus volta com a igreja para o massacre do anticristo, destrói as nações que marcharam contra Jerusalém. Eu vou te dar logo o texto, porque daí eu vou avançar para outro lugar. Abra de novo aí em Zacarias. Olha o que acontece. Capítulo 14, perdão. Zacarias capítulo 14. Meu Deus. Quem achou? Vamos primeiro no capítulo 1 e 2, depois nós pulamos para outros textos na frente. Diz assim: eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, falando para o povo de Israel, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Agora pula para o versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Escute só, porque o que está escrito aqui agora não se encaixa a nada que aconteceu no passado. Porque só um ataque atômico pode fazer o que você vai ler aqui agora. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. Meu Deus. Verso 13, naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Verso 16, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar. Aqui já é outra história, vamos ler depois. Agora escute isto. Porque isto é o que vai acontecer no final da grande tribulação. Vai chegar o momento em que a coisa vai estar tão grave em Jerusalém. Porque o que eu acredito que vai acontecer, pela descrição profética, é que Israel vai usar do último recurso possível disponível. Vai chegar um momento em que Israel não vai ter saída. Israel vai ter que bombardeá-los com uma arma nuclear. 1 ou 2 ou 10 ou sei lá quantas. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais jeito. O massacre vai ser muito grande. A Bíblia diz que todas as nações virão contra ele. A única nação, por alguma razão, não sei qual é o papel que os Estados Unidos vai ter nessa situação, mas a única nação que marchará contra o anticristo vai ser a Turquia, que é o reino do norte. Todas as outras nações se aliarão a ele e virão a Jerusalém. E haverá um grande massacre. Israel, então, vai soltar uma bomba nuclear. E aí vai acontecer o que está escrito aqui. Qual outra arma que faz um corpo desintegrar enquanto a pessoa está em pé? Uma arma nuclear, quando ela explode, primeiro, o deslocamento de ar que ela causa, só o deslocamento de ar, não estou falando de calor, de nada. O deslocamento de ar que ela causa, ela destrói, de acordo com a sua capacidade, ela destrói centenas de milhas à sua volta. Todos os prédios vão para o chão, todos os montes, montanhas, tudo vira pó. Atrás vem a onda de calor, o deslocamento de ar. Primeiro vem o MIP, não é? O pulso eletromagnético, que desativa todos os meios de comunicação a um certo raio de alcance.
Segundo lugar, veio o deslocamento de ar. Terceiro lugar, veio o calor, que vem num grau tão absurdo. Chega a milhares e milhares e milhares de graus centígrados. O ferro, o aço, qualquer elemento que você considera resistente, derrete como se fosse geleia. E em terceiro vem a radiação, que tem o poder de matar por centenas de anos. Até hoje em Hiroshima as pessoas nascem defeituosas, por causa do efeito da radiação de uma bomba nuclear. Lembrando que a bomba atômica que explodiu em Hiroshima, ela era 6% de uma bomba nuclear atual. Depois que eles descobriram outros recursos, se pegar uma bomba nuclear hoje, do tamanho da bomba de Hiroshima, em megatons, ela é 94% mais efetiva. Porque na época eles ainda estavam descobrindo as coisas. Então o que aconteceu quando houve a fusão do átomo? Só 6% da massa se converteu em energia. Estão entendendo? Eles pegam aquela massa condensada e eles bombardeiam um átomo, o núcleo do átomo, para ele começar a subdividir e bombardear outros. Só 6% daquela chamada massa crítica se converteu em energia e explodiu. 94% não explodiu. E em Hiroshima, milhares e milhares de pessoas morreram só na explosão, sem falar quem foi morrendo depois com o tempo, etc. Mais de 300 e tantas mil pessoas nas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki. Então a Bíblia está dizendo que haverá uma explosão nuclear no Oriente Médio. E tudo indica que esta explosão vai ser causada por Israel. Melhor não estar lá, não é verdade? Melhor não estar lá. Os 144 mil. Então nós temos agora aqui as tribos sendo marcadas. Preciso voltar atrás aqui num ponto. Então o que é que acontece? O que acontece é que Jesus volta no meio desse conflito. E quando Jesus volta, ele julga o anticristo. O anticristo é lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, vivo, junto com o falso profeta. E aí aqueles que morreram durante a grande tribulação, e esse texto diz respeito basicamente aos judeus, que foram degolados, ressuscitarão e serão julgados e receberão sua recompensa. E aí então Cristo assume o controle do monte Moriá, da montanha do templo. E então, quando ele assume o controle do templo, então o templo será dedicado, será consagrado, será limpo e dedicado ao Senhor. Então será na volta de Jesus. Os 144 mil serão separados por Deus. Esse grupo é um grupo sobrenatural. Eles têm uma marca, quem vai reconhecer essa marca é Elias e Moisés. E esse grupo, ele é um grupo, algumas pessoas dizem que é literal, outros dizem que não. Eu acredito que seja literal. 144 mil pessoas. E qual é a base que eu tenho para crer que é literal? O capítulo 7 de Apocalipse, que quando fala dos 144 mil, não só diz que são 144 mil, como diz que são 12 mil de cada tribo. Cita o nome das tribos e cita a quantidade de 12 mil de cada tribo. Então está muito preciso, muito numérico para não ser literal. Então acredito que será literal. Agora, esse grupo de pessoas, quem são essas pessoas? Essas pessoas são, em primeiro lugar, as pessoas que disseram não quando perceberam o engano da besta. As pessoas, os israelitas da nação de Israel, naquele território, que disseram não para o anticristo, com risco de morte e etc. Disseram não.
muitos morrerão, outros ficarão vivos. E os que ficarem vivos, quando Jesus voltar e colocar os seus pés na terra, ele encontrará, dos fiéis que permaneceram vivos, ele encontrará 144 mil judeus. Eles são 12 mil de cada tribo, que quando Jesus voltar já estarão marcados, já estarão reconhecidos por Elias e por Moisés, que funcionarão como uma espécie de precursores. Diga-se de passagem, você sabe que a Bíblia conecta João Batista com Elias, né? Ou seja, o que a Bíblia faz não é dizer que um é o outro, mas o que a Bíblia mostra é que os dois têm ministérios semelhantes. João Batista foi o precursor da primeira vinda, Elias, junto com Moisés, serão precursores da segunda vinda. Zacarias capítulo 4, versículo 14 diz: então ele disse, esses são os dois ungidos, já lemos, já texto que nós lemos, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então eles têm informação de Deus o bastante para reconhecer esse grupo. Segundo, Apocalipse 11:1, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, o que vai haver é que vai acontecer uma sabatina, um crivo muito sério, muito estreito de Deus no final da grande tribulação, para que nada passe desapercebido. Todos serão reconhecidos, todos serão marcados por Deus. Quem é fiel será fiel, quem não é, não será. O coração vai ser esquadrinhado, o espírito vai ser esquadrinhado. Ninguém vai passar desapercebido. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas a coisa toda, no final dos tempos, lida com a honestidade do coração. Estão percebendo isso durante todo esse estudo? Que a coisa ligada ao final dos tempos, tanto da história da igreja, como da grande tribulação e o desenrolar profético, tem a ver com sinceridade, vida reta. E a palavra é muito clara, diz, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Não vai ter como infiel passar por fiel, mentiroso passar por verdadeiro. Isso vai ser muito sério, porque Deus vai tratar isso com muita justiça. E ouvi, Apocalipse 7,4, o número dos que foram assinalados com o selo. Olha só o selo aí de novo. Aí quando fala desse selo, você vai para Ezequiel, você encontra esse selo lá determinado. Essa marca sobrenatural que o povo recebe. 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Digam graças a Deus. A volta do Senhor em glória. O nosso terceiro ponto. A volta do Senhor em glória. Ele voltará no fim da grande tribulação. O final da grande tribulação vai ser um tempo tão estarrecedor. As próprias palavras de Jesus diz que nunca houve nem jamais haverá um tempo como este. Por mais que eu ensine, por mais que eu explique, como aquela aula do asteroide, não tem como imaginar a dor e a angústia das pessoas que estiverem aqui nesta época. Porque se Jesus disse que vai ser algo tenebroso como nunca houve, é porque vai ser assim mesmo. Agora, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Vamos ler dois textos. Apocalipse 19. Apocalipse 19, de 11 a 15. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo.
estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Concordando lá com Zacarias. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então continua com o texto aí. Eu quero te mostrar algumas coisas. Verso 14. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, vírgula, em cavalos brancos, vírgula, e vestidos de linho fino, vírgula, branco e puro. Vamos entender o que o texto está dizendo? Porque essas vírgulas aqui, elas estão separando não apenas as frases, mas elas estão separando as categorias. Porque aqui está inclusive uma paulada na muleira de quem acha que o arrebatamento só vai acontecer no final da grande tribulação, porque Jesus já volta com a igreja. Olha aqui. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos. Aqui está falando das miríades de anjos que voltarão junto com ele. Os exércitos celestiais que estão nos céus. Porque a igreja Israel no céu nunca foi chamado de exército. Porque nós não estaremos lá para guerrear, só para adorar. Então, exército celestial, montado em cavalos brancos, os anjos, nas suas categorias, querubins, serafins, anjos e arcanjos. Aí tem uma vírgula, diz, e vestidos de linho fino, vírgula, branco e puro, a igreja do Senhor. Porque a veste de linho fino, na Bíblia Sagrada, em vários lugares das Escrituras, ela aparece conectada à redenção. Por isso que o linho branco estava no tabernáculo. Quem fez o tabernáculo aqui? Viu como é importante? Por isso que o linho branco estava lá. Por isso que o linho branco tinha que estar na roupa do sacerdote e na roupa do sumo sacerdote. Porque o linho branco é símbolo de redenção. Então, quando Jesus volta no fim da grande tribulação, ele volta acompanhado dos anjos e volta acompanhado da igreja redimida. E eu posso ver você lá no meio, campeão, de roupa branca, de linho fino, descendo junto com o Senhor, para ajudar ao Senhor, participar com o Senhor do fim da grande tribulação e julgar as nações, e ver Satanás preso. Meu Deus. Linho fino, branco e puro é a igreja redimida. E da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ou seja, escute o que eu vou dizer. As nações, eles podem não ouvir a palavra do Senhor hoje, porque são poucos os que querem ouvir a palavra do Senhor. Eu volto a dizer, a maioria do próprio povo de Deus quer viver uma vida de oba-oba, que é aquilo que eu chamo de igreja Silvio Santos. É que todo dia tem que ter uma festa, senão a pessoa não vai para a igreja. Entendeu? O problema é que não é esse tipo de igreja que vai ser arrebatada. O tipo de igreja que vai ser arrebatada é uma igreja vestida de linho fino, branco e puro. E o único jeito de purificar a igreja é pelo ensino da palavra. Você pode não gostar disso hoje, mas você vai ter que se render disso amanhã. Porque é a palavra que prepara a igreja para o dia do arrebatamento. E a Bíblia diz que ele, uma espada, da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Então as pessoas podem não querer ouvir a palavra hoje. Você prega, as pessoas não querem nem saber. Tudo bem. Não quer ouvir hoje? Não. Mas vai ter que ouvir quando ele voltar. Porque o instrumento de julgamento dele será esta mesma palavra que hoje é pregada. Meu Deus. É por isso que diz no final do livro, se tirar um tio, uma vírgula desse livro, vai ser tirado também da sua parte. Não pode tirar, porque quando ele voltar, ele vai julgar as nações por esta palavra que hoje é pregada e muitos não querem escutar. Com uma diferença, hoje ela é pregada para a salvação. Quando ele vier, ela sai em forma de espada,
porque ela vai ser anunciada para juízo. Mateus 24, 29 e 31. A volta do Senhor em glória. Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, você já sabe como, e a lua não dará sua luz, você também já sabe como, e as estrelas cairão do céu, você também já sabe como, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão. Então não tem como confundir isso aqui com o arrebatamento. Verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Olha aí. Lembra lá dos exércitos celestiais? Por que os... Agora, é uma pergunta boa. Por que os anjos vêm? Já que vem a igreja, já que a igreja foi arrebatada, Jesus já está vindo com a igreja, por que os anjos também vêm? O próprio Jesus explica. Diz assim: todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre a nuvem do céu, as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Onde houver um judeu espalhado por esta terra, os anjos encontrarão e os reunirão, e o número deles será 144 mil. O Senhor destruirá todos os que vieram contra Israel. Meu Deus. Zacarias 12, 9, nós lemos: naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Zacarias 12, 9. Todas. Meu irmão, não vai sobrar ninguém impune. Vai ficar gente vivo, mas não vai sobrar ninguém impune. Porque o Senhor virá e tudo pelo qual Israel passou, o Senhor pedirá conta às nações. Agora, é duro, né? É triste, né? Você imaginar que um povo que já passou por tudo que o povo judeu passou, ainda precise passar por esta tribulação. É triste, né? Porque ainda está fresco na memória de todo mundo o holocausto judeu da Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus foram brutalmente exterminados. E eles ainda precisam passar por isso. Mas quer saber de uma coisa? A situação em si é ruim, mas tem uma notícia boa no meio de tudo isso. É por passarem por isso que a fé do Messias voltará ao coração deles. Depois de passarem por tudo isso, então seus corações será restaurado. E eles então recuperarão a fé no Messias. E eles reconhecerão Jesus Cristo como o Senhor e o Messias de Israel. E eles olharão para ele, diz Zacarias, olharão para ele e perguntarão: que marcas são essas nas suas mãos? São as marcas com que eu fui marcado na casa dos meus irmãos. Ele responderá, e eles olharão para ele e reconhecerão: é ele, é Jesus, e ele é o Messias. Então é algo terrível, é um sofrimento, é uma dor, mas trará de volta a fé do povo judeu de volta para Jesus. Amém? Que horas são aquilo ali? 9h30. Maravilha. O reino milenar. Deixa eu correr, Jesus, me ajuda, meu Pai. O reino milenar do Messias. Jesus reinará por 1000 anos sobre toda a terra. Alguém aqui já se perguntou por que Jesus vai reinar sobre a terra do jeito que ela é por 1000 anos? Sendo que logo em seguida vem o trono branco e a Nova Jerusalém, a eternidade, então é inaugurada pela igreja. Então, já que logo em seguida vem a Nova Jerusalém, e a igreja e Israel viverá com o Senhor para sempre, por que precisamos de 1000 anos? Com Jesus Cristo
em pessoa, governando a terra a partir de Jerusalém. Quem quer saber, diga amém, Jesus. Então vamos lá. Jesus reinará por 1000 anos sobre a terra. Vamos lá, Zacarias capítulo 14, versículos 12, 16 e 17. Zacarias 14, verso 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé. E se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua de seus se lhes apodrecerá na boca. Então todos os que restarem de todas as nações, quer dizer, no final do verso 12, fala sobre o encerramento da grande tribulação. Do verso 16 para frente, fala da abertura do milênio. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Verso 17. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá sobre ela a chuva. Apocalipse 24. Rapidinho, rapidinho. 20. Na verdade, vamos ler de 1 a 4. Não, 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Isso aqui é no final da grande tribulação. E da palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam um sinal na fronte, nem nas mãos. E reviveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o reino milenar começa imediatamente após a grande tribulação. Agora, haverá um julgamento intermitente, porque a Bíblia fala de 3 tipos de julgamentos. A Bíblia fala do tribunal de Cristo, que é um tipo de julgamento para a igreja. Se dará após o arrebatamento. A igreja é arrebatada, vai para o céu e quando chegar lá, comparecerá diante do tribunal de Cristo. Esse julgamento não é para condenação. Esse julgamento é para galardão. Todos que comparecerem, todos que forem arrebatados, terão que comparecer diante desse tribunal de Cristo, porque você será julgado conforme as suas obras. Já foi salvo, mas você vai receber o galardão de acordo com o que você fez para o Senhor. Eu posso garantir para você que muita gente vai lamentar ter desperdiçado o tempo aqui na terra. Quando as pessoas começarem a ver o galardão que alguns vão receber e começarem a ver o que elas perderam como galardão, muita gente vai lamentar, porque então elas entenderão, poxa vida, por que eu não vivi a minha vida mais intensamente para o Senhor? Porque tem gente que pensa o seguinte, não, o importante é estar salvo, não quero nem saber, nem que eu entre na batida da porta, bom, fui o último, mas fui salvo, graças a Deus. Se galardão não fosse importante, eles não existiriam. E a Bíblia não falaria deles. Então, primeiro julgamento é o tribunal de Cristo, julgamento para galardão, não para condenação.
porque esse julgamento é para a igreja já arrebatada. O segundo julgamento se dará no final da grande tribulação. Tem muita gente, não sei quem é que vai assistir esse vídeo depois, mas muita gente faz a seguinte pergunta. Inclusive tem gente que nega que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação por causa desse contexto que estamos falando. Porque acontece essa ressurreição, e se você ler um pouquinho mais para frente, diz assim, e esta é a primeira ressurreição. Nesse texto. Isso confunde muita gente. Então, se essa é a primeira ressurreição, então, espera um pouquinho, se essa é a primeira ressurreição, então a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Entendeu? O problema é que eles esquecem que duas coisas. Primeiro, essa é a primeira ressurreição para os judeus. Porque os judeus condenados ressuscitarão depois do milênio, junto com os ímpios. Segundo, quando a Bíblia fala primeira ressurreição, a Bíblia está usando um termo semelhante à volta de Jesus. Porque a volta de Jesus acontece em dois lances. Primeiro, para a igreja, arrebatamento, ressurreição dos mortos em Cristo. Segundo, a volta visível para todas as nações. E a ressurreição do mesmo jeito. Quando fala ressurreição dos mortos, a ressurreição é uma em duas etapas. Não são duas ressurreições. É uma ressurreição em duas etapas. Porque é a ressurreição dos salvos. Primeiro lance, os salvos em Cristo, os gentios. Segundo lance, dessa primeira ressurreição, porque acontece dentro desse período de 7 anos, é a ressurreição dos judeus e gentios que foram degolados pelo anticristo, por Al-Mahdi. Estão entendendo? E ainda tem gente que prega, não, haverá um tempo de paz, não sei o quê, paz. Tratado de paz. Primeiro que não existe essa expressão na Bíblia, tratado de paz. O que a Bíblia diz, que muitas pessoas acabam tomando isso para poder fazer afirmações pessoais, é que quando todos disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Mas a Bíblia nunca disse que haverá um tratado de paz entre o anticristo e Israel. Essa expressão não existe na Bíblia. Diz que haverá um concerto e que ele quebrará o concerto na metade. Concerto não é paz. E com certeza a Bíblia não fala de paz, com todos os textos aqui que nós já vimos em outras aulas, que falam de guerra. Então, meu filho, pode esquecer de paz durante a grande tribulação. E eu não sei também como ter paz, Anne, com um anticristo com a espada correndo atrás do camarada pelo Oriente Médio. Estão entendendo? Quem está entendendo? Aí Jesus volta e ele volta com a igreja. E aí quando ele volta, aí as pessoas falam, ok, e as pessoas que morreram na grande tribulação? Elas vão ressuscitar logo em seguida, Anne. É isso que diz o texto. Está aqui, Apocalipse capítulo 4. Diz assim, vou ler logo a parte B. Diz assim, e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na fronte, nem nas suas mãos, e reviveram, quer dizer, ressuscitaram. Todos os que morreram na grande tribulação, fiéis a Deus, e foram salvos, ressuscitarão na volta de Jesus. Apocalipse 24, é só ler. Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ok, respondendo então a pergunta, por que Jesus vai reinar por 1000 anos na terra? Sendo que logo depois vem a eternidade. Para mostrar às nações o que é um milênio sob o governo de Cristo. Todas as nações da terra, quando
estiverem vivendo dentro do milênio, lamentarão por não terem servido a Deus durante toda a sua história, porque eles verão no milênio de Cristo o que é prosperidade, riqueza, paz e glória, quando Cristo governa as nações. Por isso que será na terra do jeito que ela é. Ela vai ser recalchutada, claro, a vida será aparentemente comum, com uma diferença. É que a igreja já estará transformada, Israel já estará transformado, e a igreja de Israel reinará junto com Cristo durante esses 1000 anos. Mas a Bíblia diz com todas as letras, no livro de Zacarias, que no final da grande tribulação, os que restarem vivos entrarão no milênio com Cristo. Agora, o interessante é que existem outras profecias a respeito do milênio, e será um tempo em que a Bíblia diz que os velhos andarão pelas praças. A Bíblia diz que quem morrer com 100 anos será maldito. Por quê? Porque Satanás estará preso por 1000 anos. Todos os demônios. Não haverá um demônio na terra. Satanás e toda a sua gangue estará presa por 1000 anos. Já pensou que coisa tremenda? Que maravilha! Apesar de que tem gente aí que diz que nós já estamos no milênio, né? Sabia disso? Tem uns doidos aí que falam que nós já estamos no milênio de paz, que Satanás está preso. Deus que tem misericórdia de nós quando ele estiver solto. Imagina. Não, no milênio, ele vai estar preso. Todos os demônios, haverá paz na terra, as pessoas vão viver mais. As pessoas vão viver como vivia no passado. Estou falando de pessoas comuns, porque a igreja de Israel já está em outra camada, em outro nível. As pessoas viverão 200, 300, 400, 500 anos. Por quê? Porque o grau de pecado cairá, a glória de Jesus governando a terra fará com que as pessoas vivam mais. E muitos teólogos acreditam que todos os que nascerem no milênio serão salvos. Mas aqueles que entrarem no milênio da grande tribulação não serão. Sabe por quê? Porque Satanás será solto, Apocalipse capítulo 7, será solto depois de 1000 anos, e a Bíblia diz que ele sairá a incitar as nações, os reis da terra, que na sua maioria serão os mesmos. Na sua maioria, talvez nem todos, mas na sua maioria serão os mesmos que estavam na batalha final da grande tribulação. Capítulo 20, verso 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E ainda haverá trouxa na terra, que vai ser enganado pelo diabo, para vir contra Cristo, que está encerrando o seu milênio de paz, achando que poderá prevalecer contra ele. E subirão sobre a largura da terra, olha a quantidade, subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade querida. Mas aí não tem conversa, não tem balela, não tem disse-me-disse, vírgula, mas desceu fogo do céu e os devorou. Acabou. Não tem conversa. Porque aí a coisa é com Cristo. Cristo em pessoa, assentado governando. Desce fogo do céu e consome a todos. Porque esses todos serão julgados em seguida, no ponto 5, juízo final, que é o trono branco. O juízo final se dará após o milênio. E haverá um trono branco. É quando o trono de Deus é o único lugar em que o trono de Deus aparece como sendo um trono branco. E ele aparece como sendo um trono branco, ele não aparece com aquela aparência da visão de Ezequiel, com aquela glória toda das pérolas de Isaías,
pedra de safira e etc., porque ele aparece como um trono de pureza, um trono de santidade. As nações, todos os mortos, desde Caim até o último cidadão que morrerá nessa batalha de Gog e Magog, eles aparecerão diante do trono de Deus e terão que ver a Deus como puro e santo e serem julgados pela sua retidão. Todos, todos, todos e todos. Ninguém vai escapar. E os mais equilibrados teologicamente acreditam piamente que não haverá salvação no trono branco. O trono branco é um julgamento de condenação, porque é quando todos os que morreram sem Cristo, sem Deus, aparecerão para prestar contas diante de Deus. Eles irão para o inferno, mas não antes de ouvir a sentença da boca do Criador. É aí que você vai ver indivíduo que se dizia importante aqui na terra. Os grandes governantes. Você vai ver Hitler lá. Porque nós vamos estar juntos com ele, a igreja de Israel já redimida, nós vamos estar juntos. Você vai ver a cara de Hitler quando ele receber a sentença de Deus. Mussolini, né? Mussolini e outros aí, Elvis Presley e tantos outros aí que usaram suas vidas para destruir outras. A igreja, nós veremos o que acontecerá com aqueles que rejeitaram o Senhor. Todos os povos de todos os tempos serão julgados, capítulo 20, verso 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Olha só que coisa terrível, o céu e a terra não tiveram coragem de comparecer. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E baseado nessa expressão, todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, abre um precedente para aqueles que acreditam que haverá salvação para alguns no juízo do trono branco. A razão do porquê alguns acreditam nisso, por duas razões. Primeiro, a expressão, todo aquele que não foi achado escrito no livro, soa como uma condicional. Segundo, quando a Bíblia diz que foram abertos uns livros e o livro da vida, a Bíblia está dando a entender, é o que alguns teólogos acreditam, que aqui está a resposta para aquela famosa pergunta que talvez todo mundo já fez um dia. E aquele índio que morreu lá no meio da selva, que nunca ouviu falar de Jesus, vai para o inferno? Algumas pessoas acreditam que aqui está a resposta para isso. Em outras palavras, o único método de julgamento não será o livro da vida. O livro da vida será a sentença final para todo aquele que ouviu falar de Jesus e rejeitou. Todo mundo que ouviu falar de Jesus, que ouviu falar que há um Deus, Criador dos céus e da terra, e que Ele é o único, a única, e rejeitou, será condenado se o nome não estiver no livro. Porém, a Bíblia fala de muitos outros livros. A Bíblia cita 5, mas existem muitos outros livros no céu. E de alguma forma, as obras de todos estão registradas nesses livros. E se você perguntar, pastor, ok, e como que Deus vai julgar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, nunca souberam de nada, os incas, os maias, os astecas, os blá blá blá, os fulanos, os ciclanos, eu não sei. E quem disser que sabe está mentindo, porque as coisas encobertas são para Deus.
e as reveladas são para nós. Deus não revelou. Eu só tenho uma certeza que ninguém me tira. Deus é justo. Amém? E ele não condenará ninguém que não tenha de fato que ser condenado. E eu termino dizendo que haverá nova terra, novo céu e uma linda e extraordinária cidade chamada Nova Jerusalém. Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. O que é que a Bíblia está tentando dizer aqui? O que ela está dizendo para nos ajudar a entender? Que no final do milênio haverá uma profunda reforma na criação. A criação vai sofrer uma restauração plena. A terra continuará existindo, mas ela terá uma nova característica, uma nova forma, porque Deus vai retirar aquilo que não será mais necessário na época. O mar não existirá mais. Nós não vamos precisar mais de mar na nova terra. Ela será uma terra diferente, ela será como o jardim do Éden, no começo, com uma diferença. Ela será pura, perfeita e ela terá uma cidade só. Agora aí é que vem algumas, eu não vou dizer especulações, eu diria divergências. Porque quando entra no assunto dos galardões, tem a igreja do Senhor, tem o povo de Israel, tem aqueles que formam a respiga, que são os que se converteram e foram salvos na grande tribulação. E tem aqueles que se converterão no milênio, os que nascerem no milênio, que ao que tudo indica, serão salvos. E a pergunta é, todos esses morarão na Nova Jerusalém? Há os que acreditam que não. Que haverá Nova Jerusalém, mas que do lado de fora da Nova Jerusalém também haverá atividades. Eu não posso afirmar isso com convicção, eu não vejo uma base bíblica forte para isso, mas há quem defende isso e a grande verdade é que não deixa de fazer um certo sentido. Mas eu não vou defender categoricamente, porque eu só defendo aquilo que tem base bíblica forte, porque eu sou textual. Mas a grande verdade é que a terra será nova, uma terra novinha em folha. Ou seja, nessa nova terra não haverá nenhuma marca do pecado da história passada. Nada do que Adão fez, nada do que Satanás fez, nada das batalhas sangrentas, nada, nenhuma marca. Será uma terra nova, ela será completamente renovada. Para quem constrói o universo, fazer uma terrinha não é nada, não é verdade? Para ele é muito simples. Segundo, o novo céu. Isso aí é heavy. Porque o que acontece é o seguinte, é que a Nova Jerusalém desce do céu para a terra, como diz Apocalipse 21, verso 2 e 10. A Nova Jerusalém desce do céu para a terra. E a Bíblia diz que Deus, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará para sempre com a humanidade. Então agora, para me entender isto, eu preciso desse texto. O que vai acontecer é uma reforma no universo. Porque quando fala novo céu, o que a Bíblia está falando é do céu cósmico. Haverá uma profunda reforma no universo para adaptar o universo à nova moradia divina. Ou seja, se ele vai mudar de lugar, o universo precisa ser reformado. Porque o universo é construído e sustentado pelo piso do trono de Deus. Se Deus vai mover o seu trono de lugar, o universo inteiro precisa ser reformado.
Não haverá mais sol, não haverá mais mar, não haverá essa estrutura cósmica que nós conhecemos, sistema solar, sistema galáctico. Haverá um novo céu, um novo universo, e a Terra será o centro do universo. E a Terra passará a ser a base do universo, porque Deus, o trono de Deus, estará no centro da Nova Jerusalém. Capítulo 21, verso 2 e 10. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E levou-me em espírito, verso 10, a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tem informação textual bastante para ver e crer que a Nova Jerusalém vem de lá para cá. Só que vai ser uma nova configuração universal. É isso que tem que entender, uma nova configuração, uma nova terra, um novo céu. O universo passará por uma reciclagem divina. Terceiro, não haverá mais choro. Glória a Deus. 21:4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus! Por isso que Paulo disse, as aflições, as leves e momentâneas tribulações não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Chegará um momento que você não se lembrará mais o que é chorar, você não se lembrará mais o que é tristeza, sofrimento, dor, angústia, nada disso. Será uma vida eterna de gozo e de glória na presença de Deus. Ninguém mais chorará. Isso é lindo demais, gente. É a nossa esperança. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, disse Paulo. E quarto e último lugar, alguns não poderão entrar nesta cidade. Oh, meu Deus. Capítulo 22, verso 15. O fato de Deus ser tão claro e tão explícito tira das pessoas o direito de reclamar no dia do juízo. Ninguém vai poder dizer, eu não fui avisado, Senhor. Porque há grupos de pessoas que não entrarão lá. Já está escrito, está aí. Verso 15, 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Por isso que vai ser uma cidade gloriosa demais. Porque você vai andar de um lado para o outro, você vai encontrar um irmão brilhando de glória. Você vai para o outro lugar, vai encontrar o outro radiante, e vai encontrar o outro celebrando. Não vai ter noite, não vai ter escuridão, não vai ter sombra. Lá não tem sombra. Lá não tem cansaço, nós seremos como os anjos, o tempo todo vivendo na luz plena de Deus. Gozo total, alegria. Gozando, cada um gozando do seu galardão, daquilo que lhe foi dado, baseado no que fez, no quanto serviu a Deus. Sabendo que lá não haverá mentira, engano, trapaça, trambique, traição, nada disso, porque essa classe de gente não entrará lá. Porque elas terão sido condenadas, elas não sequer verão essa cidade que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, e para os que o amam, e para aqueles que hoje, no meio dessa dificuldade, têm vivido uma vida reta diante de Deus, buscando servir ao Senhor em espírito e em verdade. Então eu encerro dizendo isto. O livro do Apocalipse não é um livro de horrores. O livro do Apocalipse não é um livro de miséria.
O livro do Apocalipse é um livro da história do amor de Deus. Como que Deus é justo, reto e como ele recompensará aqueles que o amam e o servem. O livro do Apocalipse é o fechamento do testamento de Deus, de que todas as coisas virão a juízo e a retidão de Deus prevalecerá. Todo aquele que conhece ao Senhor, aparte-se da iniquidade, diz a palavra de Deus. E em Cristo Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, por aquilo que Ele fez por nós, nós podemos nos apartar da iniquidade e nós temos garantida a nossa entrada nesta cidade gloriosa, a Nova Jerusalém. Você pode dar um aplauso ao Senhor nesta noite? Coloque-se de pé nesta noite. Vamos agradecer a Deus. Meu Deus. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Vamos encerrar nesta noite este estudo, sabendo que nós cumprimos uma missão diante de Deus. Uma missão. E eu não tenho dúvida. Você fez esse curso, você é mais crente, você é mais fiel, você está mais convicto, você não será enganado, por causa do poder da palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos nesta noite. Senhor, nós não conseguiríamos chegar ao estudo deste livro sem a tua ajuda. Primeiro, porque nós não entenderíamos o livro sem a tua ajuda. Segundo lugar, nós não teríamos persistência para estudar este livro por completo. Quarto lugar, Senhor, nós não teríamos como prioridade o estudo da tua palavra. É o Espírito do Senhor quem produz em nós esta chama, este desejo, esta gana de estudar a tua palavra, entender e conhecer as Escrituras e viver por elas, Senhor. Pai, todo esse cenário mostrado no livro do Apocalipse mostra que vale a pena servir ao Senhor. Por muitas outras razões, temos estas também do livro do Apocalipse, que mostra que o Senhor é reto, o Senhor é justo, que o Senhor não condenará quem te serve, e o Senhor não aprovará aqueles que são corrompidos e que viveram a vida longe de ti. Pai, obrigado por nos revelar a Cristo, obrigado por trazer a nós o conhecimento do Evangelho, obrigado, Senhor, por nos resgatar do lamaçal do pecado, do tipo de vida que nós vivíamos, e nos levar para esta cidade gloriosa, sobre a qual o livro do Apocalipse encerra falando. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor e pela salvação em Cristo Jesus. E todos nós nesta noite dizemos amém, Senhor. Graças a Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.